Olá pessoal, tudo certo com vocês? Comigo também tudo certo. Aqui é o professor Odair falando. Pessoal, então essa é a nossa primeira aula do nosso canal. E dessa vez nós vamos falar um pouco, fazer uma introdução sobre TGA, Teoria Geral da Administração. Nós vemos que a administração é uma prática que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. E muitos de vocês, quer dizer, todos nós aplicamos a administração mesmo sem querermos, né? Desde a hora que nós acordamos de manhã até o momento que nós vamos dormir, nós estamos aplicando a administração. Então nós precisamos entender o que é administração. Seria a arte de administrar alguma coisa, a arte de organizar a fim de alcançar um certo objetivo. Então, trazendo isso para as organizações, para as empresas, a administração seria o processo de gerenciar negócios, pessoas ou recursos para atingir resultados, para atingir objetivos organizacionais. Então, nós vemos que a administração trabalha baseada em conceitos. Então, o Kevenato diz que a administração é uma palavra que tem origem lá do latim, que significa ad, que significa direção para, direção para um certo lugar, direção para alcançar um objetivo. E minister, que significa subordinação ou obediência. Então esse é o conceito segundo Kevenato. E nós vemos também que a administração é composta por 4 pilares essenciais. Quais são esses pilares? Planejamento, organização, coordenação ou direção, como queira chamar, e controle. Então, esses 4 pilares fazem parte das funções administrativas. Então, nós temos aqui o significado de cada conceito desse, de cada pilar desse. Planejamento, organização, coordenação e controle. Então, o que seria planejamento? A arte de planejar um resultado, definir uma meta e definir os métodos de como alcançar este resultado. Definir a missão, formular o objetivo, aonde você quer chegar enquanto empresa e assim por diante. Definir também os planos, ou seja, os métodos, como que você vai atingir esse resultado maior. E depois, por fim, programar as atividades. Então nós vemos que o planejamento, ele começa mesmo bem antes da empresa ser criada. Porque tudo começa a partir de um plano inicial. Tudo começa a partir de uma ideia. E dentro das organizações, você vai ter que organizar, ou melhor, você vai ter que planejar todas as suas ações, a fim de atingir um objetivo maior. E agora, então, o que significa organização? Organizar seria você alocar os recursos para atingir esse resultado que você planejou no início. Designar quais são as atividades que serão desenvolvidas, designar qual é o passo a passo, agrupar as atividades, como eu disse antes, alocar os recursos. Esses recursos nós podemos dizer que são pessoas, máquinas, capital e assim por diante, e definir autoridade e responsabilidade, ou seja, definir quem é que vai estar à frente desse planejamento, desse plano, da execução desse plano. E agora que seria mais um pilar, seria a direção ou coordenação, como você queira chamar. Então, o que seria isso? Nós vemos que para toda equipe ir adiante, precisa ter uma liderança. Todo projeto ser implementado, ele precisa passar por uma liderança. Precisa ter uma pessoa, precisa ter um grupo de pessoas que estejam à frente para fazer com que a coisa aconteça. Então, se eu trabalho nessa área, se eu estou sendo um coordenador de uma equipe, eu preciso também, acima de tudo, além de coordenar os esforços, eu preciso também motivar as pessoas, eu preciso me comunicar bem com as pessoas, eu preciso ter a habilidade de orientar as pessoas que estão envolvidas nesse plano, nesse projeto inicial. E agora o controle. O que seria o controle? Nada mais é do que você controlar os resultados obtidos a partir do que foi planejado. Então nós vemos que quando você faz um planejamento, ele tem que ter um início e um fim. Uma data inicial e uma data final para atingir um certo resultado. E aí você precisa fazer o controle.
verificar, tá? Será que nós estamos nesse momento na metade do tempo que foi estabelecido lá no planejamento? Tá? Será que o que nós atingimos hoje está de acordo com o que nós planejamos? Se continuarmos dessa forma, será que lá no final nós teremos condições de alcançar aí o objetivo maior, que é atingir o resultado que foi planejado no início? Né? Então, seria esse o conceito de controle. Então, a administração está baseada nesses 4 pilares. Planejamento, saber onde você quer chegar. Né? Organização, dividir o trabalho, designar as tarefas, alocar os recursos. Direção, né? Estar à frente, conduzindo essas ações, motivando as pessoas e através dela atingindo os resultados. E por fim, controlar, medir os resultados de acordo com o tempo que foi estabelecido lá no plano inicial. Então, digamos que você não saiba o conceito de administração e alguém te pergunte isso. Você pode responder que a administração nada mais é do que planejamento, organização, coordenação e controle. E se você for estudar a administração mais a fundo, as outras sub-áreas, digamos assim, que existem dentro da administração, você verá que tudo se baseia no planejamento, na organização, na direção e no controle. Certo? Pessoal, então era essa a visão geral que eu queria passar para vocês nesse nosso primeiro encontro sobre Teoria Geral da Administração, né? A nossa famosa TGA. E a partir da próxima aula nós falaremos um pouco mais e daremos continuidade, né, à abordagem clássica, à ADM científica de Taylor, e vamos começar por aí construindo um conhecimento mais efetivo em relação a essa ciência tão legal e tão boa de se estudar, que é a administração. Ok? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, até!